Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast sobre as águas. Esse é mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, onde uma vez na semana nós convidamos um profissional para fazer um bate-papo com a gente aqui no canal e poder compartilhar um pouquinho da visão, da experiência prática dentro da área de água, seja hidrologia, drenagem, recursos hídricos, saneamento, né? Mas tudo que toca no tema de águas, nós convidamos então o profissional para compartilhar conosco aqui em um dia da semana. E esse dia é toda terça-feira, às 8 horas da noite. Então, temos esse encontro marcado aqui no canal, toda terça-feira, às 8 horas da noite, com mais um episódio do podcast sobre as águas. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos também um segundo encontro semanal, que são as nossas aulas técnicas, né? Então, aqui na quinta-feira, você aprende a utilizar ferramentas, softwares, métodos de cálculo e por aí vai. Então, uma aula mais técnica na quinta-feira e na terça-feira uma aula mais profissional, uma aula mais de compartilhar um pouco das experiências da área, tá bom? Antes da gente iniciar, se você não é inscrito aqui no canal, já clica no botãozinho aqui para você se inscrever, garanta aí a sua inscrição nesse canal, ative o sininho. Não sei se você sabe, mas todos os dias da semana a gente publica um novo vídeo aqui, um novo conteúdo no canal. Então, se você não é inscrito, você não está sendo avisado. E se você não está sendo avisado, você está perdendo um monte de material. Então, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, tá certo? Se você gosta também de temas como esses, né? De hidráulica, drenagem, recursos hídricos, hidrologia e por aí vai, né? Você deixa o seu curtir também nesse vídeo. Né? Eu não sei se você sabe, mas o algoritmo do YouTube, ele distribui mais esse vídeo para outros profissionais, outros colegas de profissão, amigos, técnicos, estudantes que têm interesse nessa área, quando ele enxerga que esse vídeo ele é relevante. Para ele enxergar que esse vídeo é relevante, ele basicamente avalia as interações, curtidas, comentários, compartilhamentos. Então, se você gosta desse tipo de material, deixa aí o seu curtir também, ok? Se você já conhece alguém que gosta desse material, desses assuntos, já clique em compartilhar e envie também direto para o seu colega, para o seu amigo aí de faculdade, de graduação, de pós-graduação, de trabalho, tá? Então já clique e já manda direto aí nos seus grupos de engenharia aí também, beleza? Nós temos então esse podcast no canal, temos mais de 20 episódios. Se você não assistiu ainda, clica depois no meu canal aqui do YouTube, na playlist, né, podcast, e você vai, então, assistir todos os episódios. Dá para você maratonar aí todos os episódios. Já passaram muitos profissionais qualificados por aqui, desde a área de drenagem de rodovia, drenagem na mineração, hidrologia, modelagens, qualidade de água, né, e por aí vai. Então, depois desse episódio aqui, você volta no meu canal e assiste lá os outros episódios para você estar por dentro também de todas as áreas que compõem esse guarda-chuva maior, que é a área de águas, que a gente tanto fala aqui no canal. Beleza? Então, pessoal, queria já dividir com vocês aqui, né, a tela, e já agradecer também aqui a presença do Marcos Viana, né, já está aqui conosco. Então, Marcos, antes de até te passar a palavra para você se apresentar também, a gente estava falando aqui em off, né? Eu queria agradecê-lo aqui mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação, né? Por essa oportunidade aí da gente poder trocar um pouco dessa experiência, tá? A gente basicamente não se conhecia aí, né, anteriormente, né? A gente fez um contato direto e tudo mais, mas eu já assisti muitos vídeos do seu canal, já vi muitos seus materiais aí espalhados, não só na plataforma do YouTube, mas também no LinkedIn, né? Então, você tem aqui do outro lado um fã aí do seu trabalho. Então, até agradecendo aí a sua presença, que honra aqui o nosso canal, e também trazendo para vocês feedback, né, de que sou um fã do seu trabalho, acompanho ali algumas postagens, alguns vídeos, né, então, parabéns aí por, além de ter construído uma carreira aí exemplar nessa área de saneamento, hoje em dia também está podendo compartilhar, né, porque eu acho que essa ideia que até você colocou em algum dos vídeos também, de passar essa experiência para frente, é muito positiva, né? Porque aí os profissionais passam, né? Criam uma carreira, né? E se isso não passa para os mais novos, né? Aí o mais novo começa do zero de novo. Então, assim, passar esse conhecimento, contribuir como você faz de forma exemplar aí, então tá de parabéns. Então, muito obrigado aí pela presença. Eu queria que você se apresentasse aí, pessoal,
que ainda não te conhece, que eu tenho certeza que muitos aí já te conhecem também, ou pessoalmente, ou das redes sociais. Ok, Zé Carlos, é um grande prazer conhecê-lo também pessoalmente. E meu nome é Marcos Rocha Viana, está escrito aí, eu sou engenheiro civil, eu me formei pela universidade, como engenheiro civil pela Escola de Engenharia da UFMG em 1900, eu não sei se eu digo que em 1900 e nada de sua conta, mas então, mas tá bom, eu vou entregar, né? Em 1974, né? De lá para cá eu fiz o mestrado, né, na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos, e posteriormente eu fiz o doutorado. Eu fiquei mestre em hidráulica e saneamento e fiz o doutorado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Desde 1978, eu fui professor do Departamento de Hidráulica e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, lecionava tratamento de águas de abastecimento no mestrado do Departamento de Área Sanitária da mesma universidade. Trabalhei em empresas privadas na área de hidráulica aplicada ao saneamento, fui assessor especial da presidência da Copasa de 1991 até 1998, e tem essa empresa chamada Bloom Consultoria, né? Através da qual eu presto serviços de assessoria em empresas públicas e privadas, e SAAIs e todo mundo da área. E tem esses negócios aí, tem o Bloom, né? Bloom Consultoria, que é um negócio aí como é que chama? No YouTube, né? Com aulas gratuitas. Tem a Bloom Academia, com vários cursos aplicados mesmo, especialmente a área de saneamento básico, onde tem cursos, né? E de vez em quando dou cursos através da Associação Brasileira Sanitária, ou cursos em company para empresas de saneamento, principalmente. E dou aula para o CCW, a Clearwater Universidade, né, que se chama. Eles sempre me convidam, é com muito prazer que eu dou aula para eles. E todo ano eu dou um curso de hidráulica aplicada a estações de tratamento de água. Esse curso é presencial, eu faço com muito prazer uma vez por ano. E aí junta gente de operação, de projeto, fornecedores, aí juntam, são no máximo 20 pessoas, e tem um fornecedor que vem todo ano e ele diz que ele gosta de vir porque ele fecha mais negócios nesses cursos do que nos congressos da ABS. Aí, vem assim, dá muito Vai a prazer. nata do pessoal no curso. Exatamente. Aí é todo mundo cara a cara, né? Não é esse negócio aí de computador, tem muita conversa, o pessoal é altamente enriquecedor e eu mesmo aprendo muito durante esses cursos daí. Chega, não? Acho que assim tá Não, bom. legal, legal. Não, realmente, assim, fazendo um resumo bem rápido aí, porque se for falar toda a trajetória, é um episódio só para contar aí toda a trajetória, né, Marcos? Porque é bastante coisa aí que... E tem uma história maravilhosa aí da minha trajetória profissional, da qual eu muito me orgulho. Muito, muito interessante, especialmente para o pessoal que está começando agora na carreira, né? E quais as escolhas que eu tive que fazer ao longo do tempo, e como o que aconteceu desde que eu comecei até chegar no ponto que eu estou. Não, legal, show de bola. Marcos, para a gente começar já, trazendo um pouco do tema aí de hoje também, da hidráulica aplicada à área de saneamento, né? Na sua visão aí, depois de tanta experiência compartilhada, né? Para o pessoal que está começando hoje e ainda enxerga nessa questão do saneamento, mas é esgotamento sanitário, abastecimento de água, mas também tem drenagem, como que funciona? Na sua visão, né, trazendo até o pessoal que está iniciando, qual que é a importância da hidráulica dentro do saneamento? É um tema realmente relevante? É um tema que não é tão relevante assim? O pessoal que for entrar na área de saneamento tem que dominar esse tema ou não necessariamente? Como que você enxerga isso hoje?
Ué, a engenharia não faz nada sem hidráulica, não é verdade? Para vocês que estão começando na área de hidráulica, especialmente, saibam que, se vocês olharem lá na Bíblia, né? Quando no início dos Gênesis fala que quando não existia nada, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Quer dizer, não havia nada, mas já havia água. Aí Deus falou assim: faça-se a luz, né? Agora, se só tinha água naquele tempo, como é que faz a luz? Faça uma hidrelétrica, né? Então Deus esse cara fez essa obra de engenharia, né? Fez uma hidrelétrica, né? Aí ele falou: separem-se as águas das terras. Aí o que ele fez? Ele fez uma obra de drenagem, né? Então Deus foi fazendo essa engenharia e agora temos nós que somos parceiros divinos na continuidade da obra da criação. Olha como é que nós somos abençoados, né? Os parceiros de Deus na continuidade da obra criadora, né? Então, o que o engenheiro faz? Ou ele está se protegendo das ações dos elementos água e ar, né, que são dois fluidos, né? Ou então está tirando vantagem do que a água e o ar nos oferecem. Não existe vida sem água, né? Uhum. Mesmo para o pessoal que é da agronomia, sabe muito bem que se eu quiser ter plantas, se eu quiser ter comida, eu preciso de CO2 mais H2O para produzir C6H12O6, né? Então a água é fundamental em tudo isso, né? Precisa de CO2 mais H2O. Não sei se o pessoal implica tanto com aumento de CO2 na atmosfera. CO2 é comida de planta, meu Deus do céu, né? Houve épocas aí na evolução da Terra, a época que mais produziu vegetações foi no Carbonáceo, onde a concentração de CO2 é enorme, né? Aí produziu vida para burro, produziu, né, florestas inteiras que depois ficaram enterradas. Enfim, água é o nosso trabalho, né? Especialmente para quem lida com hidráulica, não precisa falar, daí o nome, né? Especialmente com quem lida com saneamento, né? O que a gente faz? Leva água para a população beber, se ela bebe água, depois ela desbebe, né? E produz esgoto, né? E esgoto sanitário, então, a gente calcula como se fosse água, porque ele tem 99,9% de água, né? Ah, mas vou mexer com lixo. Poxa, lixo gera chorume, né? E eu vou ter que captar aquele chorume, vou ter que tratar o chorume antes de dar a disposição final. Quer dizer, toda a nossa obra no saneamento tem a ver com hidráulica, né? Ah, vou mexer com estrada. Ora, meu amigo, estrada, o que é? É uma obra de drenagem, né? O que a gente faz? A gente pega uma faixa de terreno, drena para poder andar em cima dela, né? O pessoal da estrada costuma falar: você quer que a sua estrada tenha durabilidade? Afaste as águas, né? Então você tem que drenar tudo direitinho. E o resto é o quê? É fazer um telhado para não chover em cima, né? Olha aí a hidráulica. Quer dizer, não tem escapatória, não tem escapatória. Já dizia um baiano há uns tempos atrás, que quem não gosta de água, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé, né? Eu não sei se é água ou samba, agora eu confundi aqui. É samba. Mas enfim. Mas pode usar o exemplo. Mas dá para usar. Então, Licença poética. Estudo hidráulica. Eu fui professor do curso de engenharia de Minas, né? E eu falava com o pessoal: meu amigo, a mina é o seguinte, é por hidráulica. Tirou a hidráulica, é cavucar chão. Cavucar chão, o meu cachorrinho cavuca. Então, o resto aí tinha um professor lá, se eu tivesse escutado isso mais cedo, eu teria estudado mais hidráulica. Mas, pois é. Então, realmente a hidráulica está presente em vários setores aí da engenharia, né? E muitas vezes é o ponto que tem que se ter mais atenção, né? Como você deu o exemplo aí das cavas, né? Contenções também de solo, né? Então, esses cuidados com a água ali, um conhecimento básico é essencial. E até dentro dessa questão de conhecimento básico, Marcos, o que você enxerga hoje, para quem está começando, como básico para a pessoa aprender, absorver, para dar os primeiros passos aí dentro da área de saneamento,
olhando a questão hidráulica, né? O que a pessoa precisa absorver no primeiro momento, quais são os primeiros passos dela dentro da área hidráulica no saneamento? Olha, a hidráulica se divide em dois grandes campos, né? Os condutos forçados, que são as tubulações, são aqueles que você furar, sai água na sua cara, ou então chupar ar lá de dentro, né? E os condutos livres, que são os canais, né? São as duas maneiras que você tem de conduzir água, ou condutos forçados ou condutos livres. Cada um tem a sua importância, né? Estudar condutos forçados é mais fácil, porque se você diz que a água está escondendo no tubo, dado o diâmetro, está dada a área. Então, se a água parar, a velocidade é zero, mas o tubo está cheio, né? Então, a área está dada, fica fácil estudar os condutos forçados. Depois, o pessoal estuda os condutos livres, né? Aí é diferente, porque se eu te dou um canal, não basta, porque eu não sei qual é a lâmina d'água lá dentro do canal, né? Então, ele é mais enjoadinho um pouco de estudar, mas hoje em dia não tem mais grandes dificuldades para fazer isso, não. É preciso conhecer muito bem conhecidos os fundamentos disso tudo. Quer dizer, recapitulem, muito bem recapitulada a hidráulica, que ela vai ser fundamental. Tá? Já aconteceram casos comigo que um determinado equipamento que estava sendo especificado, por a gente conhecer os fundamentos de hidráulica, você olha para aquela especificação e fala, truco aqui, ladrão, isso aqui você está falando não é verdade, não. Aí, hoje em dia, os meninos estão treinados em notebook, né? Aí aparece o representante do equipamento, abre o notebook, clá, 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 olha o resultado, fecha o notebook e vai para São Paulo, porque ele não sabe interpretar aquele resultado para o que aconteceu. Né? Teve um caso notável comigo de uma válvula que era uma comporta, na verdade, que a Copasa precisava para instalar na estação de tratamento de água do Ribeirão do Onça. E era uma comporta que tinha que manter o nível de montante constante. Aí apareceu cada comporta que você podia ver, do Arco da Velha, né? Acionadas por microchips e não sei o que mais, uns negócios caros. Agora não precisa de nada disso, é só você colocar um controle de boia com alavanca, né? Verificando qual é o nível de montante. Se o nível subir, a comporta abre. Se o nível baixar, a comporta fecha. Então, se mantém o nível constante. Menino, os fornecedores foram lá no Rio de Janeiro, trouxeram um professor que tem um livro muito bom de comportas hidráulicas para poder apresentar os argumentos dele. Trouxeram um negócio dessa grossura, assim, de cálculo de computador, dessa grossura, folheado. E aí esse especialista falou, em que você está se baseando para fazer essa comporta desse jeito? Eu mostrei para ele que empuxo, né? O empuxo na comporta, o empuxo da boia, e assim, só isso, uma linha de conta, assim. Né? O especialista olhou assim e falou, fechou o livro e falou, aqui, eu comprei uma fazenda aqui perto e mudou a reunião, entendeu? Acabou a reunião. Por quê? Você conhece os fundamentos da hidráulica, né? E acaba com argumento de qualquer cálculo de computador, qualquer modelo, né? Então, o que é que você quer saber, afinal de contas? Fundamental são os fundamentos, né? Equação de Bernoulli, né? Equação da continuidade, você saber isso tudo direitinho, para o chamado regime permanente, que é aquele que você, quando você abre a torneira, espera um tempo, a água começa a escoar com vazão constante, né? E tem o chamado regime transitório, que é aquele que você, quando você fecha a torneira, por exemplo, se você fechar ela depressa, a água está escoando, encontra na frente um obstáculo e pum, bate com a cara na porta, aí dá uma pressão enorme, e é o que o pessoal chama de golpe de Ariete, né? Transiente hidráulico, né? Na verdade é transitório, né? Transitório, mas como em inglês transitório é transient, né? Então a gente calcula o transiente, né? O transiente é mais bacana, o transiente é importado, aí você pode cobrar mais caro, né? Para inglês ver, né? Aí sim, você se desenvolve seu programa de cálculo, né? Você conhece os fundamentos da hidráulica, fica fácil de implementar o programa de cálculo e
os programas para cálculos transientes custam caríssimos. Eu não uso nenhum deles, eu mesmo desenvolvi o meu programa. Né? Legal, legal. Eu acho que é um ponto que você tocou aí, Marcos, muito importante nos dias de hoje, né? Porque o que eu enxergo hoje? A engenharia é uma área mais tradicional, né? Engenharia civil e tal, mas mesmo ela sendo tradicional, então às vezes ela demora um pouco mais para se ajeitar, né? Na atualidade, uma coisa ou outra. E o que acontece é que hoje em dia a tecnologia ela entrou na engenharia também. Então, os softwares, hoje em dia, para tudo tem software, né? Para tudo tem várias opções de software e tal. E eu não enxergo o software como algo negativo, né? Eu acho que ele é algo positivo, só que entra no que você falou, né? Conhecer o fundamento, conhecer como é calculado, porque se a gente utilizar o software, entrar com dado, sair com dado, assim, não faz sentido, né? Como é que a gente vai avaliar algo que a gente nem sabe como é calculado? Exatamente. Então, acho que começando pelo começo, né, pelo início, ou seja, revisando toda essa parte fundamental, seja da hidráulica, quem atua com ideologia, na ideologia e tudo mais, revisar essa parte, entender como é calculado. Se possível, né, o que eu costumo fazer também é entender o método, replicar ele numa folha de Excel, onde eu consigo colocar as equações simplificadas assim, faço uns testes ali e depois eu pego um software e comparo, porque aí eu vou ganhar tempo, né, com o software, desde que ele esteja me dando um resultado similar àquele que eu já calculei, como se fosse uma certa calibração dele, né, e gerando essa confiança, aí eu consigo ir utilizando o software com mais confiança, sempre comparando resultado, ganhando em tempo, né, e aí usando bem a ferramenta que vai otimizar o nosso tempo, vai nos dar muitas vezes uma representação gráfica interessante, né? Hoje em dia tem várias ferramentas aí que desenvolvem modelagens em CFD, por exemplo. Eu trabalho bastante com o OpenFOAM, né? Que dá para representar ali o escoamento em 3D, 2D, mas eu acho que eles ficam mais numa ponta, né? Dessa esteira, né? Então não tem como pular essas etapas iniciais, senão você fica refém do software, não tem segurança do que você está fazendo. Qualquer pessoa, se argumentar alguma coisa, você não sabe nem porque você não tem aquele embasamento, né? Então, acho que vai de encontro com o que você falou, né? É isso mesmo. Se você aplica simplesmente o software, você recebe uma resposta e não sabe interpretar a resposta, Sim. aceita aquilo e aí está tudo errado. E cai no caso que eu te contei do camarada que veio com um negócio dessa grossura de computador e não precisava de nada disso, era só simplesmente a aplicação de um princípio básico. Né? Então, o computador é a senhora ferramenta auxiliar. Né? O resultado que ele vai te dar é bom que você já saiba em torno do que aquele negócio ele vai dar, porque senão você vai, com certeza, quebrar a cara. Né? Uma das coisas que eu sou muito acionado é exatamente, por exemplo, eu falei em cálculo do transiente. Né? O pessoal recebe um transiente, duvida do resultado do cálculo e me pede para recalcular através do programa, que é para eu saber se o software está dando a resposta certa. Né? Aí eu faço a verificação. Eu estou dando um curso agora para o CCW de condutos forçados e cálculos mais complexos. Existem programas disponíveis, existe o REC-RAS, né, chamado REC-RAS, para você poder calcular canais e tudo mais. E se você simplesmente entrar com os dados lá, primeiro você não vai saber entrar com os dados direito, depois ele vai te dar um resultado lá que... Será que é isso mesmo? Né? Então, eu dou nesse curso os fundamentos de hidráulica dos condutos livres. Aí eles vão poder utilizar o REC-RAS. Não, legal, show de bola. Marcos, dentro aí também dessas atuações que você comentou de revisar os cálculos, revisar, né, os métodos para ver se estão coerentes e tudo mais, se você lembrar assim, de algum caso que você olhando hoje e você entende como, na época, um grande desafio, assim, algo que exigiu, assim, acho que mais do que o normal para solucionar, algum problema que te forçou de alguma forma ali a sair da caixinha? Você lembra de alguma experiência nessa linha, assim? Especificamente, nesse momento, eu não estou lembrando de nada espetacular, não, mas deixa eu contar para você um caso. Golpe de Arite, por exemplo. Né? Quando eu me formei, os meninos têm que saber disso. Né? Em 1974, quando eu me formei,
Por diversas razões, eu resolvi fazer de cara o mestrado. Em 1974, o Brasil crescia 8, 10% ao ano, né? Era uma coisa de louco. Ninguém segura esse país e vai para aí afora. Para você ter uma ideia, naquele tempo, os problemas que ocorriam, a gente tinha que chamar consultores americanos, canadenses, franceses, para poder ajudar a resolver o problema. E os consultores americanos adoravam, faziam fila para poder vir aqui para o Brasil. Sabe por quê? Porque eles vinham para o Brasil, eles recebiam o salário do Brasil, recebiam em cruzeiros. Olha só, não era em dólar, não era em cruzeiro. Quer dizer, todo mundo queria vir para o Brasil. Né? Como é que degradou, né? Mas aí, o Brasil crescendo desse jeito, e eu falei, eu vou fazer o mestrado. Né? O pessoal, você está maluco? Você vai fazer mestrado por quê, meu Deus do céu? O cavalo está passando arriado. Você não vai montar no cavalo, não? Você vai fazer mestrado? Aí eu vou fazer mestrado. E fui. Naquela época, a gente formava e casava. Né? Então, eu já era noivo, eu fiz meu mestrado em São Carlos, fiquei lá 6 meses noivo, construindo uma casinha para nós dois morar, né? E os outros 6 meses que eu fiquei lá, fiquei casado com bolsa do CNPq, que evidentemente, já naquele tempo, bolsa de mestrado dava para nada, né? Mas eu fazia projetos hidráulicos, projetos elétricos e completava aquela graninha para poder fazer, para poder viver, poder sobreviver. E na ida e na vinda, eu vinha de viação cometa, Belo Horizonte, São Paulo, São Carlos, São Paulo, Belo Horizonte, e tinha um livrinho dessa finurinha, chamava-se Waterhammer Analysis, Análise do Golpe de Ariete, do professor John Parmaken, né? E eu ficava estudando aquele negócio dentro do ônibus, porque eu gostava mesmo, né? Eu gostava do assunto. E o pessoal fala, você fica estudando essa bobagem, né? Isso aí, se tiver um caso por mês, é muito, né? Você vai ver de quê? E, de fato, é 1 ou 2 casos por mês que aparecem, mas cai na minha mão. Uhum. Então, o que eu costumo falar com o pessoal é o seguinte, não despreza nada, não. Não despreza nada, não. Né? Sabe aquele assunto que todo mundo acha chato? Estuda ele. Menor a concorrência, né? Exatamente, né? É exatamente o que é chato. Eu falo, o que não é chato é gostoso de estudar, eu aprendo fácil, né? O que ninguém está querendo chato é que você deve caprichar nele e aprender direitinho. Ali é que está o caso mesmo, né? Legal. Não desprezem as oportunidades, que isso daí é que, né? Alguém de repente vai lembrar, como é que calcula essa? Ah, chama o fulano entende disso, aí te chama, que só você sabe aquilo. Virou uma referência numa área com pouca concorrência, né? Porque se todo mundo olha como uma área muito complexa, que não tem resultado, pouca gente vai entrar de cabeça mesmo naquilo. E quem entrar vai ser uma referência, né? Assim como você, né? Nessa área hoje também. Ô, Marcos, olhando assim agora, de hoje para o futuro, assim, né? Até com esse marco de saneamento e tal, como que você enxerga essa área de saneamento para os próximos anos, assim? É uma área promissora para quem está começando, porque talvez tenha muita gente que está assistindo o vídeo que está no início também naquela luta, né, de fazer o mestrado, de fazer a pesquisa e tal, e precisa tomar algumas escolhas ali, né, escolher uma área para se dedicar, para se aprofundar. Você acha que essa área do saneamento é uma boa área na sua visão, uma área que tem ali um potencial de crescimento, de atuação? Como que você enxerga olhando mais para o futuro agora? O marco do saneamento é a salvação do Brasil, né, em termos de saneamento. O campo de saneamento é praticamente inexplorado, né? Você tem saneamento, sistemas de abastecimento de água, por exemplo, né? Você tem nas capitais, né? Mesmo assim, não em todas, né? Você não tem 100% de cobertura de esgoto na maioria das capitais. Tem muita cidadezinha do interior que não tem rede de esgoto e, quando tem, não trata. Né? Então,
precisa de tanta grana para você fazer esse negócio que tem que abrir mesmo para entrar em recursos externos, porque através da iniciativa governamental você não consegue fazer isso, não. Então, o campo é imenso. O campo é imenso. Uhum. E agora que o negócio está engrenando, e se Deus quiser vai engrenar cada vez mais, não vai ser por falta de assunto que o pessoal de saneamento vai ficar sem serviço, não. Muita coisa para fazer. Tem colegas meus que entraram antes disso nessa área e começaram a administrar sistemas de abastecimento de água, que é o mais facilzinho, né? O sistema de abastecimento. Por exemplo, aqui onde eu moro, é um condomínio chamado Morro do Chapéu, nós temos um sistema próprio de abastecimento de água. Onde eu moro tem uma mina como é que chama? Uma mina de ferro, né? A mineração de ferro de cada lado. De um lado tem o Capitão do Mato, do outro lado tem, como é que chama? Esses dois sistemas, para poder tirar o minério do fundo, eles têm que rebaixar o lençol. Para rebaixar o lençol, tem que bombear, né? Então, você bombeia a água e sai aquele aguaceiro, aí você faz rebaixamento de lençol. E o que é que nós vamos fazer com essa água? Joga lá para o Morro de Chapéu. Então, a gente recebe água puríssima, né? Então, pura mesmo no sentido de pureza. É uma água, por causa disso, ela é muito agressiva, né? Ela é quase que H2O, mais pouquíssimas coisas dissolvidas. Então, a gente tem que adicionar alguma coisa nessa água para não sair comendo. Por exemplo, aqui em casa, quando eu fiz aqui em casa, em 1980 e poucos, água quente tinha que ser com tubo de cobre. Os tubos de cobre foram comidos. Caramba! Por essa água. E o piso ficou verdinho, né? Do cobre que corroía e batia no chão, e o piso ficava verdinho. Depois eu troquei tudo por PVC de água quente, né? O CPVC, o PVC clorado. Né? Aquaterm é o nome comercial. Mas então, nós ficamos com esse sistema administrado pelo próprio clube, e eu falei com o pessoal, vocês abrem o olho, porque existe uma legislação aí que diz que se um camarada tiver caganeira aqui e entrar na justiça falando que é qualidade da água, vocês não têm um dado de qualidade da água para mostrar que a água do Morro de Chapéu é boa. Ah, é? Então, contratamos uma empresa, né, responsável pela cloração dessa água, correção do pH e até a fluoretação ela faz, distribui a água e faz todas as análises mensais recomendadas pela legislação brasileira. Então, agora não tem mais perigo, a gente está coberto. Se alguém duvidar da qualidade da água, a gente tem todos esses dados para usar. Pois tem essa empresa, né? Essa empresazinha particular responsável, olha aí, né? Uma empresa, e eles fazem isso por telefone celular, né? Caramba! Eles recebem no celular, quanto é que está o pH, né? E baixou muito. Aperta um botão, aumenta a dosagem de barrilha, né? Para poder subir o pH. Né? E o cloro, esse controle, tudo. Olha que coisa, se você pegasse uma grande empresa de saneamento, tipo uma Copasa, né? A Copasa vai falar, isso aí é pequenininho, não interessa não. Então, esses pequenos sistemas disseminados aí são um campo de trabalho espetacular para essa turma. Há pouco tempo, um condomínio aqui perto teve problema de ferro na água. Eu fui lá e falei o que eles tinham que fazer. E falei, agora vocês botam alguém para gerenciar esse sistema de vocês. Eles chamaram esse mesmo povo que faz aqui no Morro de Chapéu. Então, aqui pertinho um do outro, já tem dois sistemas. Né? Então, a quantidade de novas oportunidades que existe aí para serem exploradas pelo pessoal que está entrando na área de saneamento é espetacular. Né? Para você ficar, forma na escola e fica esperando para fazer concurso, aí não, meu amigo. Né? Aí não. Você tem que ter iniciativa e, em vez de se tornar empregado, se tornar empregador. Né? É verdade. Esse é um ponto interessante, Marcos, e também a questão da capacitação, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, terminei a faculdade, agora acabei os estudos. Né? Não vou estudar nunca mais. Acabou nada. Está só começando, né? Então, essa visão de, olha, sempre se atualizar, sempre estar buscando, porque eu sempre falo também, o conhecimento que a gente tem hoje, daqui 5, 10 anos, talvez
não tenha o mesmo valor ali, né, e tudo mais. Então, assim, sempre se atualizar, estar por dentro aí dessas demandas de mercado, as necessidades aí da sociedade, pegar os temas e se aprofundar, como você colocou. Então, acho que tudo isso monta uma iniciativa, né, do profissional, para que ele não fique ali esperando cair na cabeça dele uma baita uma oportunidade, mas sim ele construa essa oportunidade com essas ações, com essa iniciativa. Ô Marcos, para a gente ir encerrando aqui também, para não tomar muito mais do seu tempo, eu queria que você, olhando aí para essa classe aí de profissionais que está começando aí nessa jornada, né, assim como você há tantos anos atrás aí, o que você poderia deixar de uma dica final, um direcionamento final para eles, que você acha relevante, para eles terem aí, levarem em conta também, nesse início de carreira, para eles terem mais chances aí de êxito no futuro? O que você poderia comentar aí? A grande dica é essa: abram a cabeça, né? Abram a cabeça, estejam abertos para todo tipo de formação, frequentem congressos. Vocês têm que ser sócios da Associação Brasileira de qualquer coisa, né? Nem que seja da Associação Brasileira de Concreto Armado, mas vocês têm que ser sócios da Associação Brasileira de qualquer coisa. No meu caso, tem a Associação Brasileira de Área Sanitária e Ambiental, da qual durante muito tempo eu fui diretor e secretário, e sei que é uma opção de coisa. Agora eu não quero mexer com isso mais, eu já tenho 70 anos, me deixa aqui. Já fez sua parte, né? Exatamente, tem a moçada entrando aí. Mas o meu primeiro congresso de engenharia sanitária, eu estava no 4º ano da Escola de Engenharia. E teve um congresso em Salvador, na Bahia. Eu juntei a grana que eu tinha e fiquei no Hotel Vagabundo, lá em Salvador, e frequentava aquelas sessões e vi o pessoal apresentando trabalho. Não entendia nada que eles falavam, não entendia nada. Mas fiquei conhecendo gente, né? Fiquei conhecendo os temas que eram tratados. É isso, aí você começa a ver, né? O campo de hidráulica é feito, eu falei para vocês, o que o engenheiro civil faz é por hidráulica, o resto é ferramenta auxiliar. Eu calculo qual que é o tubo, calculo o diâmetro, calculo o canal, o resto é quantos ferros que tem que colocar, né? Quanto de concreto, o resto é ferramenta auxiliar, mas o básico é a hidráulica daquele negócio. Então, tem hidráulica para todo lado e aí vocês vão descobrir, né? Aí você fica conhecendo os temas e, tão importante quanto, fica conhecendo gente. Né? Aí você vai trocando experiências e você sabe que fulano mexe com aquilo e fulano sabe que você mexe com aquilo e um começa a chamar o outro, aí vocês começam a criar um... Né? Não adianta ficar fazendo comunidade na internet, não conheçam pessoalmente, né? Tem mais empatia, né? Por isso que eu até te falei, esse curso que eu faço questão de dar todo mundo é bom porque todo mundo se reúne, todo mundo fica conhecendo, né? E fica legal você contar os casos e tudo mais. No ano seguinte, aí eu fiquei conhecendo o pessoal da Escola de São Carlos, onde eu fui fazer o mestrado. E no ano seguinte teve um congresso na Cidade do México. Eu quase que vendi meu Fusca para poder ir. Ela ficou com dó de mim, falou, não, eu entendo sua grana. Eu fui bater lá na Cidade do México. Aí que eu não entendia nada mesmo, né? Mas eu já conhecia os professores lá de São Carlos, que eu tinha conhecido no Congresso da Bahia. Fiquei conhecendo o professor José Martiniano de Azevedo Neto, que é o grande... Quem mexe com hidráulica tem o manual de hidráulica do professor José Martiniano de Azevedo Neto. Ele morreu tem pouco tempo, mas era gente muito boa. E ele me apresentava para todo mundo e falava, tá, esse aqui é o Marcos, que no ano que vem vai fazer mestrado conosco lá em São Carlos. Eu fui. Aí é a história que eu falei para vocês. Eu fui para lá, larguei de começar a trabalhar direto para fazer o mestrado, muito por causa disso. E aí conheci gente nacionais e importadas, né? Então, aí você vai desenvolvendo o campo, vai conhecendo as coisas, vai dando notícia e vai achando seu nicho, né? Que tem vai achando o seu lugar ali também. Né? Dois camaradas conseguem fazer o mesmo trabalho, né? Só que um apresenta legal e o outro apresenta super legal, né? De uma maneira didática, de uma maneira ilustrada. Você olha para aquele trabalho que ele te entregou. Puxa, mas como é que bacana. Esse cara sabe tudo. Né? Olha como é que ele explica bem. Pega o outro trabalho e fala assim, eu não quero não, isso aqui é porcaria, joga fora.
Então, aí, você faz bem e bem feito, né? Você vai ganhando o gosto das pessoas, né? Uhum, é verdade, E é tem a verdade. empatia pessoal, aí, né? Aí é cada um de um jeito, né? É muito individual. Mas legal, Marcos. Façam Bacana bem, aí. façam bem feito e façam bonito, né? Beleza Isso. vende, sabia? Né? Fazer Embalagem com vende, excelência, né? embalagem vende muito, viu? É verdade. É verdade. Esses dias mesmo eu peguei um estudo, um artigo que eu recebi, falando até Uhum. da influência das cores nos produtos, né? Uhum. Cada cor traz uma sensação, então essa questão do design, né, da imagem, Uhum. do cuidado, do zelo, né? Isso aí fala nas entrelinhas, né? Não é só um É zelo, assim. mas mostra o caráter do profissional, a personalidade, então tem muito disso também. Mas, Uhum. Marcos, obrigado aí pelo bate-papo, É um obrigado prazer enorme. pelas dicas finais aí também, né? Tá, Agradeço aí mais uma vez a sua presença, parabenizo também mais uma vez toda a sua trajetória, seu trabalho, a forma aí como você leva também essas informações hoje presencialmente, ou seja, pela internet ou presencialmente, mas você compartilha isso, né? Então, uhum. na nossa área também tem muita questão do ego, né? Ah, eu não vou Uhum. compartilhar, eu vou guardar na minha gaveta, né? Então, assim, Uhum. você é um profissional que está no caminho contrário, né? De abrir Uhum. mais informação, de levar mais informação. Então, eu, particularmente, sou muito fã dessa postura também. Então, parabéns aí mais uma vez, agradeço aí sua presença. Se você quiser fazer as considerações finais aí, para a gente já encerrar aqui também. Não, eu dizia que foi um prazer muito grande conhecer pessoalmente e de poder falar com os jovens que estão aí presentes, especialmente os que estão iniciando a trajetória, né? Que quem optou pela hidráulica não vai se arrepender nunca. A hidráulica é um campo maravilhoso, né? É um campo multidisciplinar, né? Principalmente na área de saneamento. Você não usa hidráulica sozinho, você tem que saber hidráulica, tem que saber biologia, tem que saber química, né? Não o suficiente para você resolver o problema, pelo menos para você poder conversar com as pessoas, né? Tem que saber Uhum, estatística, né? uhum. Então é um campo multidisciplinar e muito bonito por causa disso, né? Além de ser palpável, né? A hidráulica, por exemplo, se você fala que está numa torneira está saindo 2 litros por segundo, os camaradas duvidaram, você então me dá um balde aí, né? Me dá um balde econômico. Você mede lá, agora você vê a viga de concreto, né? E o cara fala, aqui nesse ponto está aplicado 5 toneladas metro de momento. Aí você fica olhando assim, como é que você vai saber se está, né? Só tem um jeito de você serrar a viga, se você serrar a viga e botar um dinamômetro, né? Mas aí você vai chegar à conclusão que aguentava, porque você serrou ela, né? Então, a hidráulica é bonita, ela é dinâmica, né? Ela, tinha um colega meu que dizia que só quem mexe com hidráulica que consegue aplicar as 3 leis de Newton, né? E o resto Uhum. você só aplica um e meia, que é um corpo permanece em repouso, né? Você vai calcular tudo para ficar parado. Não tem nem movimento uniforme, não tem, é só repouso, né? Se não tem movimento uniforme, também não tem aceleração, então não tem segunda lei de Newton. E tem a terceira, que a cada ação corresponde a uma reação igual e contrária, que até vovó aplica, né? Então, o único engenheiro que aplica as 3 leis de Newton é o engenheiro hidráulico, ele é o engenheiro total, os outros é engenheiro pela metade, né? É verdade. Legal, Marcos. Uma Mas bacana. visão, acho que a sua visão para vários assuntos tradicionais é muito diferenciada, né? Isso que eu posso Uhum, falar. Desde essa questão das análises da água presente em todos os ambientes, todas as áreas de engenharia, né? uhum, Dificilmente a gente encontra profissionais com uma visão aberta, ampla, né? Que consegue uhum. conectar os pontos como você consegue. Mas Você vai legal, estar sempre aprendendo, viu? Vai ser exatamente, ótimo. exatamente, maravilha. Bem-vindos. Tá bom, Zé. Muito Marcos, obrigado pela oportunidade. não, eu que agradeço aí mais uma vez seu tempo, aí seus 44 minutos que a gente está aqui. Então, obrigado aí pelo seu tempo, que é muito valioso, a gente agradece. No mais, fica com Deus aí, até uma próxima oportunidade aí, Marcos. Amém. Nós todos estaremos sempre às suas ordens. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Até mais, gente.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre as águas, né? Hoje nós falamos com Marcos Viana, né? Falamos aí sobre o tema de hidráulica aplicada a saneamento, né? Então, quem atua nessa área, quem está começando a atuar nessa área, né? Reveja esse vídeo aqui várias vezes, né? Para que você possa pegar aí várias dicas ao longo do vídeo e possa aplicar na sua vida, na sua carreira aí profissional, para que você consiga atuar, né, com excelência nessa área, porque é uma área que realmente carece de profissionais que atuam com excelência, tá bom? Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá bom? E vou deixar também aqui na descrição o link também do nosso site, /blog sobreaságuas.com, para você visitar e também ter acesso lá a diversos conteúdos gratuitos também. Beleza? Pessoal, então é isso. Nos vemos na quinta-feira, mesmo horário, às 8 horas da noite. Grande abraço. Tchau, tchau.